Olá, povo de Deus! Nós estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos no módulo de número 16, Adoração Celestial. Eu creio que essa é a parte de número 3 ou 4. Bom, deve ser 3. Nós estamos no capítulo 5 do Apocalipse. Nós falamos que o capítulo 5 do Apocalipse, ele retrata o início dos juízos divinos. Então, Deus provou o seu amor por nós, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós morremos e fomos ressuscitados. Os que morreram foram ressuscitados e os que andam com Cristo serão arrebatados. Então nós vamos ver o juízo sobre os céus e a terra, o trono de Deus, vamos dar uma passada no trono de Deus, e também o inimigo de Deus na terra. Primeiro, vamos entender o juízo final da parte de Deus. Quando nós olhamos para os nossos marcos proféticos, o segundo marco profético é a criação dos céus e da terra. O penúltimo marco profético é a recriação dos céus e da terra. Deus, quando ele fez os céus e a terra, ao final ele avaliou e disse: é muito bom. No entanto, o pecado exigiu alguma providência. O Senhor trata com isso profeticamente, envia o seu filho avisado profeticamente. O seu filho vem, sofre, morre, ressuscita, volta a ocupar a glória que tinha antes, assenta-se à direita de Deus, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Nesse ponto, nós vamos ler 2 Pedro capítulo 3, o versículo 7, e depois eu quero fazer uma consideração com você a respeito. Ora, os céus que agora existem e a terra. Essa declaração é sintomática. Ela demonstra o arcabouço, o objeto de pesquisa da ciência. A ciência, ela só pode pesquisar aquilo que existe. Então, o objeto dela é os céus que agora existem e a própria terra. Então, enquanto esse estado de coisa continua do jeito que está, a ciência tem como objeto de estudo e pode extrair as leis da física, as leis da química e tudo mais. Por outro lado, a palavra de Deus continua. Pela mesma palavra, tem sido, ou seja, a mesma palavra que criou os céus e a terra. Jesus disse: os céus e a terra passarão, não as minhas palavras. A mesma palavra que criou todas as coisas diz que os céus que agora existem, e a terra também, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Isso se dará ao final do milênio. Deus haverá de amarrar Satanás por 1000 anos, depois vai soltar, ele vai reunir os seus numa rebelião, vem fogo do céu e consome tudo. Mas também, quando da abertura do 6º selo, as estrelas do céu vão cair sobre a terra. A pergunta que devemos fazer é a seguinte: por que quando Deus estabelecer o seu juízo, ele vai entesourar não só a terra, mas também os céus para o fogo do juízo? Em primeiro lugar,
quando nós nos voltamos a lembrar da rebelião de Satanás, ele subiu às mais altas estrelas para destronar Deus. Então, os céus, com a rebelião de Satanás, ele ficou comprometido. Satanás, ele caiu do terceiro céu para o segundo céu, aonde hoje ele se encontra. Quando do arrebatamento da igreja, ele cai do segundo céu para o primeiro céu, porque a igreja sobe e os pés da igreja ficam nos lugares celestiais. O corpo de Cristo se completa, porque Cristo é o cabeça da igreja. Satanás não tem mais espaço no segundo céu, como não tinha no terceiro céu, e ele cai para o primeiro céu. Por outro lado, quando Deus coloca o ser humano na terra, e é preciso entender isso, já tenho colocado isso em outras lives, em outros módulos do Apocalipse, Deus diz ao homem que ele tem a terra por seu domínio, ele deve subjugar, sujeitar a terra, e aqui construir a sua família. Esse fato de Deus ter dado a terra ao ser humano é corroborado pelo Salmo 115, o verso 16, quando diz: os céus dos céus são do Senhor, a terra ele deu ao ser humano. E aí eu faço a seguinte pergunta: se o âmbito em que Deus colocou o homem para administrar é o planeta Terra, teria o homem autonomia, autoridade para pegar uma nave espacial, sair do planeta Terra e ir à Lua, por exemplo? Ou mandar um artefato em Marte, ou algum outro que sai pesquisando o espaço sideral, e já provavelmente temos uma espaçonave que passou o último planeta do sistema solar? Será que o homem tinha autonomia, autoridade, delegação de Deus para explorar os céus? A resposta, à luz da palavra de Deus, é não. A Bíblia diz: no pouco fosse fiel, no muito te colocarei. Por isso que uma das promessas à igreja, no capítulo 2, entre o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, é a promessa que dar-te-ei a estrela da manhã, como se o Senhor dissesse que aos ressurretos lhes será dado a condição de explorar o universo. Aí você vem e me pergunta: César, o que você está falando é um grande absurdo, porque o homem já mandou espaçonave para a Lua, outras para Marte, dali para frente. Então, como você diz que o homem não tem autorização de Deus para fazer esses feitos? Observa, não ter autorização não significa que não possa ser feito. O homem faz, ele vai ao espaço, mas Deus não lhe deu esta autonomia. Agora, por que eu estou enfatizando este aspecto? Observa, quando Caim matou Abel, Deus foi até Caim e disse a Caim: o sangue de Abel clama desde a terra. Então, o derramar do sangue do homem na terra contaminou o planeta Terra. E o planeta Terra clama isso. Quando Davi diz que vai construir o templo do Senhor, a ordem de Deus a ele foi: não fará, porque as tuas mãos estão manchadas pelo sangue dos inimigos que você derrubou na terra. Vai se levantar o teu filho num tempo de paz e ele construirá o templo. Agora, se a mão do homem, a mão de Davi, está suja pelo sangue dos guerreiros que caíram por suas mãos, se o sangue de Abel cai e contamina a terra, isso significa que a ida de qualquer artefato humano também para os céus contamina o lugar por onde ele passou. Então, os céus, ele acaba tendo que ser entesourado
para o fogo, porque as coisas que purifica é o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, e aquilo que não pode ser purificado pelo sangue é purificado pelo fogo. Então é como se Deus dissesse: eu não posso suportar os céus que eu criei, nem a terra, contaminado pelos feitos de Satanás, e muito menos pelos feitos dos homens, ainda que ele tenha explorado um espaço absolutamente insignificante do universo, ele contaminou o universo. Então, os céus que agora existem e a terra estão entesourados para o fogo. Esse texto também, ele nos traz uma advertência. Porque se nós quisermos construir o nosso quinhão nesse mundo, nós temos que entender que tudo aquilo que é construído haverá de ser destruído. Então, se nós colocamos o nosso coração nesse mundo e nos tornamos amigos desse mundo, por certo, nos tornamos inimigos de Deus, porque esta opção de amar esse mundo é de amar o ilusório, de amar o passageiro, de amar aquilo que não prevalece para a vida eterna. Os judeus, quando Jesus falou a respeito da destruição do templo de Jerusalém, eles que estavam vivendo em Jerusalém não se deram conta do aviso que o Senhor havia dado. E num dado momento, os romanos se aproximam e a ordem dada pelo Senhor era que quando vissem a aproximação dos inimigos, deveriam fugir sem levar nada. Os que voltaram para buscar não tiveram tempo suficiente para a fuga e morreram. Mais de 1 milhão de judeus morreram na invasão dos romanos sobre Jerusalém, inclusive com a destruição do templo de Jerusalém, e desde aquele ano fatídico de 70 depois de Cristo, os judeus foram espalhados pela sua terra, só voltando no ano de 1948, quando Israel voltou a ser constituído como nação. É importante conhecer que Deus colocou na mão do seu Filho a execução do juízo. Mas a humanidade zomba do juízo de Deus. Rita, seja bem-vinda. A humanidade zomba do juízo de Deus. Em João capítulo 5, verso 22 e 27, diz: o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Observa, por que Jesus tem autoridade para julgar e o Pai se absteve de julgar? Nós não podemos nos esquecer que Deus é Espírito. O homem é carne. O homem é a junção do espírito com a carne. O homem é formado de espírito, alma e corpo. Como ele é formado por espírito, alma e corpo, é como se o homem fosse a vértice de toda a criação e o incriado. Porque o Espírito de Deus é incriado. O espírito humano foi criado por Deus, mas tem, vamos dizer assim, não é exatamente a mesma substância, porque Deus é Deus, o homem é homem, mas o espírito do homem tem a condição, a capacidade, a condicionante de se unir ao Espírito de Deus ao ponto dos dois serem um só. É como se pegássemos águas de dois lugares diferentes e misturasse no mesmo copo, e quando as águas se misturam, você não consegue mais descobrir qual água veio de onde. Então, o Espírito de Deus se une ao Espírito do homem e forma um. Quando Jesus, o Verbo, se faz carne, ele se torna a ligação
entre o mundo físico e o mundo invisível. É por isso que a ele lhe é dado julgamento, porque ele conhece os dois lados, ainda que Deus o Pai conheça todas as coisas. Mas como Jesus se fez homem, os homens terão que reconhecer a sua devida autoridade de juízo, porque ele conhece, porque ele sofreu o que a humanidade sofre. Jesus sofreu como nós. Então Jesus, ele tem sobre si o juízo, a autoridade para julgar. Em Hebreus, no capítulo 1, Jesus é colocado assentado à direita do Pai. Em Apocalipse, capítulo 5, Jesus está de pé. Em Hebreus, capítulo 1, Deus diz acerca de Jesus que ele vai continuar sentado até os inimigos estarem debaixo dos seus pés. Em Apocalipse, no capítulo 5, se ele está de pé, é porque os inimigos já estão debaixo dos seus pés e a igreja arrebatada está no céu junto com ele. Mas os homens, eles não observam as coisas sob esta ótica. Quando diz os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados, os homens ímpios, eles leem essa palavra e diz: os céus que agora existem e a terra vai durar para sempre. Se você abrir um artigo científico que estuda o Sol como objeto, ele vai dizer o seguinte: o Sol é uma estrela que está em estado de destruição. Ele está caminhando para um estado de extinção. A ciência diz isso. O Sol caminha para um estado de extinção. Aí a gente que é leigo, diante de uma informação como esta, fica logo assustado. Meu Deus! Quer dizer que o mundo que a gente conhece vai deixar de existir? Sim, o Sol está em estado de extinção. Mas aí o cientista diz o seguinte, ele diz: só que a nossa geração não precisa se preocupar com isso, porque esse evento vai acontecer daqui 1 bilhão de anos. 1 bilhão de anos. A humanidade toda, a sua história desde Adão até o dia de hoje, dá 6.000 anos. 1 bilhão de anos, nem dá para se preocupar com a extinção do Sol. No entanto, o Sol está lá naquele lugar para a marcação de tempo, para estações e para sinais. Da mesma maneira que pode demorar 1 bilhão de anos para que o Sol venha se extinguir, no estalar de dedo de Deus, isso pode ser antecipado. Porque Josué, em batalha, deu uma ordem e o Sol parou. Do ponto de vista humano, do ponto de vista do observador, ele viu o Sol parado. Podia ser a Terra parada, se alguém estivesse do Sol olhando para a Terra. Se o Deus do céu foi capaz, ao comando do homem chamado Josué, parar o planeta por um tempo, até uma batalha ser vencida, o que ele não pode fazer com o Sol? Mas os homens, quando leem essa parte, a terra que agora existe, os céus que agora existem e a terra, eles dizem: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas paixões e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Deixe-me dizer uma coisa para você. Quando Deus disse a Noé
prepara uma arca que eu mando dilúvio sobre a terra, durante 120 anos, a humanidade zombou de Noé e a sua arca, até que o dilúvio veio e aquela multidão foi morta. Deus antecipou o juízo em Sodoma e Gomorra, quando ele tira Ló, sua esposa e 2 filhas, e manda fogo sobre a cidade. As 2 cidades as consomem. Eu não sei se você se lembra, no Brasil, alguns anos atrás, na cidade de Osasco, em um shopping center, na praça de alimentação, as pessoas estavam em um dia normal comendo sanduíche, quando de repente aquela praça explode. O gás acumulado debaixo da praça explodiu. Quem é que ia imaginar que sentando um dia numa praça em um shopping, num instante, uma explosão levaria todas as vidas que ali estavam? Quem é que conseguiria prever a chegada dessa pandemia no ano 2020? E os escarnecedores olham para a terra e não levam em conta que ela está destinada para o dia do juízo, em que vão ser destruídos os homens ímpios. E Jesus vai executar esse juízo. Quando nós voltamos a nossa visão para o trono, nós estamos no Apocalipse, no capítulo 5. Eis armado no céu um trono, alguém assentado, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. Nós estamos diante do Deus dos céus e da terra, do soberano. Daniel, no capítulo 9, olhando para essa cena, ele assim a descreve: até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Nós temos falado que esse trono que se acha armado no céu, ele é o trono móvel de Deus. Deus tem um trono que se movimenta, cheio de rodas, cheio de olhos. Ezequiel faz a descrição desse trono. E esse trono, ele também é um altar, porque os serafins vão até o meio do trono e tiram de lá brasas. É dessas brasas que foi tocada, que se tocou com elas nos lábios de Isaías, e os seus lábios ficaram purificados de todo o pecado. Esse trono, quando diz assim, o seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente, nós temos que nos lembrar que durante o arrebatamento, quando nós subirmos, será num abrir e piscar de olhos, mas a sensação de quem vai passar pelo arrebatamento é como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta, e ele vai observando todos os eventos à sua volta, e ele consegue ver as batalhas celestiais sendo travadas, Satanás contra Miguel, os anjos de Satanás contra os anjos de Miguel, e à medida que ele vai entrando naquele túnel, é um túnel cheio de fogo, e a Bíblia diz, Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 3, que as nossas obras serão queimadas, depuradas como que pelo fogo, e à medida que as nossas obras, sendo ouro, prata e pedras preciosas, elas suportam o fogo que vai
nos consumindo enquanto nós estamos subindo, mas as obras que são palhas, feno e madeira serão queimadas e nós estaremos subindo. É como se nós estivéssemos debaixo do trono de Deus e o trono de Deus estivesse nos sugando, nos fazendo subir para o encontro com Jesus nos ares. Assim se dará o arrebatamento. Daniel, falando dessa visão, ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. E estas nuvens do céu é o nosso ponto de encontro. Não são estas nuvens aonde os aviões cruzam. Também não é uma nuvem que fica dentro da estratosfera do terrestre. Ela é para cima da estratosfera terrestre. Ela é um ponto de encontro entre os céus e entre a estratosfera terrestre e uma porta que vai se abrir no céu. E nós vamos entrar naquela porta durante o arrebatamento e nós vamos nos encontrar no capítulo 4 do Apocalipse, e toda aquela cena do capítulo 4 do Apocalipse será a cena que estaremos vendo. E a visão de Daniel é a do filho do homem que se dirige ao ancião de dias. Quer dizer, o filho se dirige ao pai. Então, a visão de Daniel, ele consegue enxergar no trono aquele assentado, ele enxerga tanto o pai quanto o filho. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado com seus discípulos, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E aí, em Hebreus capítulo 1, versículo 13 diz: ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos teus pés? Observa que Jesus está sentado à direita do Pai. No capítulo 5 ele está de pé. Se ele estava sentado e no capítulo 5 ele se põe de pé, isso significa que os inimigos já foram colocados debaixo dos pés de Jesus. Por isso Jesus está de pé. Esse Hebreus capítulo 1, versículo 13 é o Salmo de número 110, o versículo 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O trono está armado. E quando o trono é armado, a igreja sai da terra para ocupar os céus. Jesus dá essa promessa em Apocalipse capítulo 3, o versículo 10 e 11, quando ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembra que os galardões serão dados logo depois do arrebatamento. Nós passaremos por esse túnel de fogo. As nossas obras serão provadas pelo fogo. O que passar, passa. O que for queimado, será queimado. E quem tiver as suas obras queimadas, serão salvos, todavia, como que pelo fogo. Mas o Senhor há de guardar a igreja da hora da tentação, que é o tempo que vai após o arrebatamento da igreja. Nesse tempo em que se aproxima o arrebatamento da igreja, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado
inscrito no livro da vida, Daniel capítulo 12, o versículo 1. O que Daniel está dizendo? Daniel, ele, ao longo dos séculos, enquanto a igreja cruzou os séculos, Daniel, que era o guardião de Israel, se tornou responsável também pela igreja, porque desde o momento em que Jesus ressuscitou e o Espírito Santo desceu sobre o tabernáculo, sobre o cenáculo, desde aquele momento havia a probabilidade do arrebatamento acontecer. O apóstolo Paulo esperava o arrebatamento nos seus dias. E a Bíblia em Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás está parado diante da mulher para tragar o filho que vai ser arrebatado. E o filho que vai ser arrebatado é a igreja, o corpo de Cristo, visto que Jesus não foi arrebatado, ele foi elevado aos céus. E desde então, Miguel tem batalhado contra Satanás e seus anjos com o objetivo de abrir uma janela de 1 segundo para que a igreja possa passar. E aí, uma vez arrebatada a igreja, haverá tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas Israel também será protegido naquele tempo. E aí vem a batalha que nós já comentamos no módulo anterior. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, e observe esse detalhe, lembra que quando Jesus nasceu, Satanás colocou 1/3 dos seus anjos na terra e deixou 2/3 dos seus anjos nos céus. Quando a igreja é arrebatada, 1/3 dos seus anjos na terra, 1/3, e 2/3 dos seus anjos no céu. Depois do arrebatamento da igreja, todos os seus anjos cairão na terra. E todavia não prevaleceram, nem mais o seu se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Ou seja, eles caíram para dentro da estratosfera terrena. Nem os lugares acima da estratosfera eles poderão mais ocupar. Vamos, no movimento da revelação, ver a igreja no céu, o Torá e a Escritura selada. O trono está armado no céu, alguém assentado sobre ele. 1 Tessalonicense, capítulo 4, o verso 16 e 17 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Lembra que ele tem o trono móvel e há fogo nas suas rodas, ele descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos que ressuscitaram, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta mesma visão o apóstolo Paulo nos entrega em 1 Coríntios capítulo 15,
o verso 51 e 52. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Quer dizer, tanto os mortos em Cristo serão transformados, terão corpos glorificados, como também nós os vivos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados nessa mesma incorruptibilidade. No abrir e piscar de olhos, Miguel e seus anjos abrem o espaço, nós cruzamos. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou que haveremos de ser, disse João, em 1 João capítulo 3, o versículo 2. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Eu creio que aqui haverá uma surpresa. Cada um que olhar para a face de Jesus verá a sua própria face em Jesus. Então, a igreja, ela sai da terra e é transportada para o céu. Satanás e seus anjos caem na terra. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto da esmeralda. E ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Entenda, 24 tronos, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos do Cordeiro. Tribos de Israel, a esposa do Criador, os apóstolos do Cordeiro, a noiva do Redentor, a esposa do Redentor, a igreja. Os 24, 12 representam o Criador, 12 representa o Redentor. E nesta cena, a igreja está entre ou representada pelos 24 tronos. Não somente a igreja, mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele levou do seio de Abraão os cativos para si, e eles estão hoje no terceiro céu, junto com o Senhor, e vão receber corpos glorificados, e estaremos nós e eles assentados nesses 24 tronos. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, aqui diz respeito à santidade. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. A Trindade se apresenta, alguém assentado no trono, e agora o Espírito de Deus. Adiante do trono, um mar como de vidro, semelhante ao cristal, e esse mar como de vidro, lembrando que a água é povos, raças, línguas e nações, este mar como de vidro é a representação de todos os remidos de todas as eras, e de forma transparente estão diante do Senhor, e também do meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de óleo por diante e por detrás. Seres viventes estes que se apresenta em todo lugar aonde o Cordeiro está também. No trono tem uma lei, um livro. E esse livro está selado. E nós lemos o seguinte em Daniel, capítulo 17, o versículo 18. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei no livro de que está diante dos levitas sacerdotes. O rei, ele tinha a incumbência de copiar a lei de Deus quando ele assumisse o trono. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 24 e 27 diz assim:
tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas, que levaram o livro à Arca da Aliança, dizendo: tomai esse livro da lei e ponde-o ao lado da Arca da Aliança, porque conheço a tua rebeldia e a tua dura serviço, pois se vivendo eu ainda hoje convosco, sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte, disse Moisés. Também a respeito desse livro, Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! E aí, em Apocalipse capítulo 5, versículo 1, vi a mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Concluindo o raciocínio, este livro é a lei de Deus dada aos homens, que vai testificar contra os homens a santidade de Deus. O Salmo 2, ele fala que os povos se levantam e os reis e os príncipes da terra macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper as suas ataduras, sacudamos de nós os seus jugo, como se quisesse estar livres da lei do Senhor. No entanto, a lei de Deus é eterna e nesse livro ela servirá de testemunho para todas as gentes do juízo de Deus. Observa um detalhe. A lei de Deus, os 10 mandamentos, o homem vai ao Congresso, elabora uma lei, e essa lei é contrária aos mandamentos divinos. Ok. Eles estão sacudindo o jugo do Senhor. Mas por mais que eles possam congressualmente quebrar todas as leis divinas, estabelecendo leis contrárias às leis divinas, ainda assim, o apóstolo Paulo fala que a consciência do homem, dia e noite, acusa o homem daquilo que é certo e errado, e a sua consciência, na sua consciência, ele sabe o que lei, como ele está quebrando as leis de Deus. E este livro, escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos, é a representação dos juízos de Deus que virá sobre os homens que impiamente pecaram contra Deus. Jeremias, capítulo 32, o versículo 10 a 2, falando também de uma escritura, ele diz: assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei-lhes o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto selada, segundo mandaram a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Dei-as a Baruque, filho de Nerias, filho de Maazéias, na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentaram no pátio da guarda. Esdra, também falando da lei promulgada pelo homem, diz: chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do 1º mês, e segundo ordenou Ramã, tudo se escreveu aos sátrapas do rei,
aos governadores de todas as províncias e aos príncipes de cada povo, e cada província no seu próprio modo de escrever, e a cada povo na sua própria língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. O livro selado representa as escrituras da posse da terra, dada ao povo de Deus, selada para ser aberto no tempo do resgate da lei. É como se fosse o Torá, os 10 mandamentos de Deus, mas também a escritura da posse da terra. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. E durante esses eventos de juízos que nós vamos ver, depois do arrebatamento da igreja, tem o propósito do Senhor resgatar a terra. E aí voltamos ao terceiro módulo que demos sobre o Apocalipse, quando falamos que o homem perdeu o seu espírito, perdeu o seu corpo e perdeu a sua terra. O arrebatamento ele é restaurado, a conversão restaura o espírito, o arrebatamento restaura o corpo e a abertura dos 7 selos restaura a terra. Tudo que se perdeu na mão de Adão, o Senhor retoma com a concretização dos juízos, dos selos, das trombetas e das taças. Daniel capítulo 12, o verso 4, tratando ainda desse livro, diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Isaías capítulo 29, versículo 11, também diz sobre o livro selado: Toda visão já se vos tornou como palavra de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. Ele respondeu: não posso, porque está selado. De acordo com o estudo, um livro selado com 7 selos. De acordo com o estudo, um livro selado com 7 selos do HelloBible.com, ele diz: o selo aposto no documento indica que o conteúdo está protegido, é autêntico e permanece válido até a sua abertura. Lembra de Paulo, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo? Este é o momento em que a escritura da posse da terra está sendo aberta. Esse documento traz consigo a autoridade daquele que o sela, o próprio Deus o selou. De acordo com a lei romana, testamentos tinham que ser selados com pelo menos 7 selos de testemunhas diferentes. Apenas aqueles que tinham seus selos gravados no documento tinham permissão para abri-los. Então, o conjunto do que estamos dizendo é que este pergaminho, selado com 7 selos, ao ser aberto, desencadeia o juízo sobre a terra, a hora da provação que está chegando sobre a terra, o dia do Senhor que está vindo apressadamente sobre a terra. Mas o livro também é aberto, testifica contra toda a iniquidade do homem, como os 10 mandamentos de Deus, e esse livro aberto representa a retomada da posse do planeta Terra. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E nesse movimento da revelação nós temos o livro escrito por dentro e por fora, o livro escrito será aberto, e o livro selado e o tempo. Vamos compreender essas coisas. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos.
esse que tem a mão direita ao livro, por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, diz Ezequiel 1:26, havia um semelhante a um trono, como safira. Sobre essa espécie do trono estava sentada uma figura semelhante a um homem, o homem celestial, o verbo que se fez carne. Ele está no trono, à mão direita daquele que está sentado no trono. Quem? O Filho do Homem, com a Escritura, preparando para abri-la e tomar de volta a posse do planeta Terra, destruindo todos os homens ímpios que aqui estiverem. É por isso que a igreja será arrebatada antes desses juízos serem desencadeados. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Olha o livro lá do Apocalipse. Um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. E aí Ezequiel conta, estendeu-o diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora, nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Lamentações, 7 selos, suspiros, 7 trombetas e ais, 7 taças. Os juízos de Deus que serão derramados no dia do Senhor, os 7 últimos anos da história como nós a conhecemos. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Entenda a cena. Jesus está assentado e ele se põe de pé. Hebreus diz que enquanto ele estiver assentado, os inimigos dele ainda não foram colocados por Deus, o Pai, debaixo dos pés dele. Nós sofremos, mas com ele seremos glorificados. Quando ele se colocar de pé, a igreja sobe para estar junto com ele neste momento glorioso. Por isso que as cenas da volta de Jesus são sempre retratadas com uma nuvem o seguindo. É o corpo de Cristo que segue o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o livro que está sendo aberto, os 7 selos tirados, é a escritura de posse da terra. E nós seremos herdeiros destas coisas que vão se consumar com os juízos vindo no chamado o dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel. Efésios capítulo 3, versículo 6, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. É por isso que o arrebatamento é o evento que desencadeia as contagens de tempo para o retorno visível de Jesus Cristo e os juízos que hão de vir. Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu
e a tua descendência. Olha só, os céus e a terra tomo hoje como testemunha contra você. Aí Apocalipse capítulo 6, verso 14 diz: o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os mortos, todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Lembra que eu falei dos artefatos humanos lançados no espaço sideral? Lembra da TAM? Que quando os clientes iam embarcar no voo, os passageiros, a TAM estendia um tapete vermelho para os seus passageiros passarem por ele. Pensa um tapete vermelho como sendo o traço de todo o caminho que esses foguetes andaram, que esses satélites andaram. Agora imagina Deus pegando este caminho e recolhendo como um pergaminho, como que para purificar aquilo que o homem tocou. A dimensão desse evento foge à nossa compreensão. Imagina você o seguinte: você está com uma vassoura e você começa a varrer. Se você está varrendo um determinado local, é porque o local é menor do que você. Você tem domínio sobre ele. Ainda que espacialmente ele seja grande, o trabalho é finito. Você termina a sua tarefa varrendo aquele lugar. Agora imagina o Deus do céu sobre o universo inteiro debaixo de si. E ele varrendo ou recolhendo tudo o que foi contaminado pelo homem. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Sabe, tem determinados filmes, antes Hebreus capítulo 1, verso 10 e 12. Ainda no princípio o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras da tua mão. Aí diz, a terra e o céu, eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles, os céus e a terra, envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolará. E como veste serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. E aí nós lemos, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O livro selado, escrito por dentro e por fora, expressa os juízos que serão aplicados sobre os céus e a terra, trazendo uma nova ordem à eternidade a partir dali. Os céus se enrolarão. Os céus e a terra perecerão. Eles serão envelhecidos. E qual manto serão recolhidos. Deus está no comando dessas coisas. Isso não é coisa de homem. Como ele vai fazer isso? Como é que ele vai enrolar o céu em pergaminho? Não tenho a menor ideia. Mas ele fará, da sua maneira. Ele fará. Foi muito bom ter você comigo nesta live. Você também, Rita. Amanhã às 20 horas. Amanhã não. Depois de amanhã, domingo, às 20 horas, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta para dar continuidade a esta série. Apocalipse capítulo 16, o livro selado. Venha fazer parte da minha comunidade.
desta comunidade daqueles que andam com Deus, aqui no Instagram, no YouTube. Eu tenho preparado a minha residência virtual para te receber. Venha conhecê-la. Eu creio que você vai gostar, porque o alimento espiritual está sendo preparado em bandejas de ouro, esperando por você. Venha fazer parte dessa comunidade. Me ajude a despertar o povo de Deus, porque se o povo de Deus se levantar, o próprio Cristo o esclarecerá. Encaminha esse vídeo aos seus amigos. Que você tenha um restante de dia abençoado na presença de Deus e que o Senhor seja louvado.